Olá, gente, está tudo bem? Muito bom. Nesse vídeo de hoje vamos então responder ao primeiro questionário, né, da disciplina TCC, que é Tecnologia de Construção Civil, ou Técnica de Construção Civil, para a 10ª classe, né? Tivemos um questionário com 5 questões, né? Então vamos responder essas 5 questões, né, que nós deixamos, né? Então, poderás então assim fazer as tuas anotações, né? Porque esse questionário ele é bastante importante para os nossos estudos e também poderá ser que seja cobrado, né, em futuros testes, né? A primeira questão era: o arco e a abóbada começaram a construir-se nos países da Ásia Menor. Por quê? Né? A que se deve isso? Por que o arco e a abóbada eles surgiram nos países da Ásia Menor? Bem, a resposta é simples, né? Nos países da Ásia Menor, diferentemente do que era no Egito Antigo, onde tinham grandes blocos de pedra, né? No Egito tinha muitas pedras, eles faziam construções com grandes blocos de pedra. Na Ásia Menor não existia pedras grandes, né? Não existia muita variedade de pedras. Então, o que é que eles faziam? Eles construíam com adobe, né? E para fazerem a cobertura, né? Fazerem a cobertura, né, do preenchimento desses espaços, eles usavam pedras pequenas. E como eles tinham pedras pequenas, daí surgiu, né, o arco e a abóbada, né? Eles passaram a fazer os arcos e as abóbadas com pedras pequenas, ok? Então, o arco e a abóbada surgiram na Ásia Menor por causa dos materiais que eles tinham, que eram apenas pedras pequenas. E com as pedras pequenas eles puderam então assim construir essas formas de construção que eram os arcos e também as abóbadas. Certo? Muito bom. A segunda questão era: o betão armado é um material relativamente novo, né? Há quantos anos se conhece mais ou menos o betão armado? Muito bom. Então, o betão armado ele é um material que se conhece desde o ano de 1829, certo? E 1829 é no século XIX, né? Então, é no século XIX que começaram então assim a ser feitas as construções com o betão armado, certo? O betão já existia anteriormente, né? Lá nos romanos, mas agora o betão, com a introdução do aço, né, os varões de aço ou de ferro, ele só surgiu, né, no ano de 1829, isso no século XIX, certo? Muito bom. Terceira pergunta. Explique como é que os construtores romanos fabricavam o betão, né? Como é que os romanos eles construíam ou fabricavam o betão? Bem, os romanos eles faziam o betão, né? Isso é, eles colocavam, né, algumas pedras partidas, né, sobre argamassa, né? Eles usavam uma argamassa de cal e areia, né? Então eles faziam o betão assim, né? Partiam algumas pedras e colocavam na argamassa que era feita de cal e de areia, né? Muito bem, então é dessa forma que os romanos fabricavam o betão, né? Eles ainda não tinham cimento, conforme nós temos hoje, então eles faziam a argamassa deles de cal e areia, água e metiam lá pedras pequenas partidas que formava uma massa consistente, né? Que era o betão. Muito bom. A quarta pergunta diz assim: desde quando é que se vem empregando em grande escala o ferro na construção de pilares e de vigas em grandes áreas? Né? O ferro ele tem sido usado, né, em grandes construções desde o século XVIII, certo? Século XVIII, sobretudo depois da Revolução Industrial, né? Depois da Revolução Industrial, então o ferro começou a ser utilizado em grande escala, né, nas obras de construção civil, né?
como nas obras de caminhos de ferro, né? Como nas construções de armazéns, como nas construções de fábricas, né? Sobretudo para a cobertura, eram usados muito, né? Esse material que é o ferro, né? Então o ferro ele já é usado desde o século XVIII, depois da Revolução Industrial. Muito bem. Quinta e última pergunta, né, do nosso questionário diz: o que se entende por pré-fabricação e por industrialização, né? A pré-fabricação é uma técnica moderna de construção, né, onde as paredes, né, e as construções são feitas por pré-moldes, ou edifícios, ou casas, ou pontes, né? São feitas por estruturas modulares, né? As estruturas são feitas num local, depois transportadas até a área de construção, e na área de construção elas são montadas, certo? Então isso é que é pré-fabricação. Em vez de serem fabricadas no local, né, da obra, elas são fabricadas num outro local, né? E depois são transportadas para o local, e chegando lá no local elas são montadas uma outra, né, para formar então assim a construção. Agora, o que é a industrialização? O que é que se entende por a industrialização? A industrialização não é mais do que, falado assim em termos simples, o uso de máquinas, né, para auxiliar o homem nas suas tarefas, ou seja, no caso, na construção, né? Na construção, nós temos visto muitas máquinas, né? Pás carregadeiras, bulldozers, né? Betoneiras, guindastes, né? Então, essas máquinas formam então assim a industrialização da área da construção civil. Se a área da construção civil não fosse industrializada, né? Então as obras demorariam muito mais tempo, né? Gastariam também muito valores economicamente e seriam um pouco eficientes, né? Então, com o uso da industrialização, as obras são mais rápidas, são mais eficientes e também são mais econômicas. Por isso é que se usa a industrialização. Então, industrialização é o uso de máquinas na construção, né? No caso da nossa disciplina, na construção, mas também as máquinas podem ser usadas em outras áreas, certo? Muito bem, então essas são as 5 respostas, né? Essas são as respostas a essas 5 perguntas do nosso questionário. Muito bem, então até a próxima. Valeu!